Olá, fofurinhas. Eu sou Francineide, a mãe das fofurinhas, Sara e Samara. Eu estou aqui aproveitando esse momento para bater um papinho com vocês. As fofurinhas estão dormindo lá na casa das minhas irmãs. Hoje foi a festa do São João da escola onde eu ensino. E elas estão lá dormindo, mas é aqui bem pertinho do lado da minha casa. Mas elas quiseram ficar lá e dormir lá. Eu estou aproveitando esse momento que está em silêncio, né? Porque as fofurinhas são muito elétricas, para conversar com vocês, tá? Eu queria contar um pouquinho a vocês da minha história, de como eu fui mãe dessas fofurinhas. Porque assim, quem me conhece sabe que eu passei por um processo de espera muito grande, de espera no Senhor, para ter essas meninas, né? E em 2005 eu perdi uma criança. Aí em 2005 eu tive um aborto de 2 meses. E depois que eu tive esse aborto, eu desejei muito engravidar novamente. O aborto foi espontâneo, mas estava tudo nos planos de Deus, né? Então eu disse, não, agora eu quero engravidar de novo, porque eu gostei da sensação de ser mãe, eu sempre queria ser mãe. Quando me perguntavam quando era criança na escola, qual é o seu sonho? Casar, ser professora e ter filhos. E eu casei, fui professora antes, né? Casei, só faltava filhos. Aí só que assim, eu nunca evitei, nunca apareceu problema nenhum em mim, e no meu esposo também não. Só que eu não engravidava. Aí fui para várias médicas, várias especialistas em fertilização, até que uma chegou para mim e disse assim, olha, você não tem problema, seu esposo não tem problema, então dessa vez você vai ter que engravidar de todo jeito, porque ela me via como um fracasso para ela. Ela dizia, tá vendo essa lembrancinha aqui? Isso é tudo de mães que tinham problemas, que não podiam engravidar, e você não tem nada e não engravida. Aí ela disse, agora você vai engravidar de todo jeito. Aí foi quando ela foi, eu fui no caminho, conversando com Deus, e disse, não, Senhor, não é assim, se eu não tenho problema, se meu esposo não tem problema, e eu não engravido, é porque ainda não é o tempo, né? Na minha mente, botei na cabeça que ainda não era o tempo de Deus. Eu disse, mas tem uma coisa assim, eu não vou tomar essas medicações, mas o Senhor vai me prometer, porque eu sei que tudo que tu promete, cumpre, né? Porque Deus não promete uma coisa para não cumprir, não. Ele promete e ele cumpre com a sua palavra. E eu aguardei. Até que um dia eu entrei na comissão da igreja, do círculo de oração, e no jogral que eu fazia parte, Deus me prometeu. Deus me prometeu meu concurso público, Deus me prometeu o carro, Deus me prometeu que ia ajeitar minha casinha e me prometeu também filhos. E eu saí daquele jogral, daquele ensaio, maravilhada, me sentindo a mulher mais feliz do mundo e já achando que estava grávida. Mas o tempo foi passando e eu não engravidava. Mas Deus sempre renovava as promessas dele na minha vida. Ele sempre, quando eu estava lá, triste, cabisbaixa, achando que não ia acontecer, ele vinha e renovava suas promessas na minha vida. E dizia que estava bem pertinho, que eu só aguardasse. Aí, realmente as coisas foram se acontecendo. Deus me deu meu concurso público, depois eu conto como foi. Faz 10 anos que eu sou concursada da prefeitura aqui, como professora. Deus também me deu meu carro, que hoje é o táxi, né? Que meu esposo trabalha como taxista. Ele deu o carro, ajeitou a minha casinha, né? Eu fiz uma reforma na minha casinha, não é uma casa, mas no tempo assim a gente botou o gesso, emassou as paredes. No tempo eu fiz uma transformação muito, muito assim, específica na minha casa e ficou bonitinha. Agora não, que ela já tá presa nova reforma. E só faltava filhos. E eu não engravidava. E quando eu estava achando que não ia acontecer, que a gente é falho, a gente tem nosso momento de fraqueza, eu dizia, Jesus, vem cá, quando é que tu vai me dar meus filhos, quando é que eu vou ser mãe? E minha mãe, eu tinha minha mãe, ela ainda era viva, e ela estava ficando velhinha, eu dizia assim, Jesus, minha mãe não vai pegar meus filhos nos braços, eu quero que minha mãe segure meus filhos no braço.
me deixa ser mãe. Aí foi quando Deus disse para mim também, uma das suas promessas, das suas palavras, revelações para mim. Ele sempre usava um vaso, uma pessoa, um instrumento de Deus para mim, dizia assim, que minha mãe ia ver, ia segurar meus frutos. Mas um dia que ela segurasse meus frutos, ele ia guardar ela para si. Então eu tinha certeza que eu ia ser mãe e que minha mãe ia ver minhas filhas. Né? No momento eu não sabia se era homem ou se era mulher. Eu sabia que eu ia ser mãe. E nesse tempo eu já me ofereciam várias coisas, diziam assim pra mim, tu tá ficando velha, porque tu não faz inseminação artificial, tu não tá vendo que tu não vai engravidar por meios naturais. Outros me ofereciam frutas do Marrocos, porque disse que era fértil. Eu dizia assim, não, o Deus que me prometeu não precisa de fruta, não precisa de nada, ele só precisa de uma palavra e dizer agora. E se ele me prometeu, ele vai cumprir. Então sempre me agarrei nas promessas de Deus. Então se você tem promessa de Deus na sua vida, espere, confie, porque Deus é fiel para cumprir. Só que tudo acontece no tempo dele. Deus é tão perfeito, Deus é tão bonito, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele não faz coisa do jeito que a gente quer. Ele faz coisa do jeito que ele quer, porque a vontade dele é soberana. E o que ele quer para a gente está muito, muito, muito mais além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Porque a gente sabe que a grandeza de Deus é maior do que tudo. E Deus, assim, ele quer sempre dar o melhor para a gente. A gente é que às vezes com a nossa pressa quer as coisas logo e quer tudo de todo jeito, mas Deus não, Deus vai preparando. Eu digo que esse tempo que Deus passou para mim, das minhas filhas, ele tava aperfeiçoando elas, ele está dizendo, não, Francineide esperou muito tempo, eu vou dar a filhinha dela assim, assim, assim. Então, assim, quanto mais demora o tempo da promessa se cumprir, é Deus lapidando essa promessa, é Deus tornando tudo mais perfeito, é Deus caprichando para poder entregar nas mãos da gente aquilo que Ele quer. E foi quando um dia eu chorando muito, e sem pedir a Deus no supermercado, o Senhor usou um vaso para mim e disse que eu chorava muito, 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 e sempre que eu chorava era pedindo filho. Tudo que eu pedia ao Senhor era filho, eu não pedia nada. Quando Ele me prometia o carro, eu dizia assim, não, Jesus, tu sabe que eu não quero o carro, me dá meus filhos. Aí Ele dizia, tu estás dizendo no teu íntimo, no teu coração que tu não queres, mas sou eu que estou querendo te dar. E Deus estava preparando tudo. E quando, nesse dia no supermercado, o irmão disse que eu estava chorando muito, que eu chorava muito pedindo um filho a Deus e que Deus ia mostrar uma enfermidade oculta, que os médicos ainda não tinham descoberto, e que nessa enfermidade eu ia engravidar. Aí foi quando eu fiquei um pouco assustada, mas confiando em Deus. Isso esse irmão me falou no mês de setembro, por aí. Quando foi no mês de novembro, eu descobri que eu estava com 2 miomas. Aí a médica, comecei a chorar na hora quando eu descobri, a médica disse, não, não se preocupe não, que se o mioma é um subseroso, que ele é como se fosse uma verruga agarrada no seu útero, e o outro é intramural, não vai atrapalhar nenhum momento se você engravidar. Eu falando para minha irmã, chorando desesperada, e minha irmã dizia assim, França, te acalma, Deus não disse que tu ia engravidar numa enfermidade, quem sabe nessa enfermidade tu vai engravidar. Aí foi quando eu lembrei da promessa de Deus e me tranquilizei. Quando foi no mês de fevereiro, a minha regra veio no mês de fevereiro. Quando foi no mês de março, ela não veio. E nesse tempo eu trabalhava os 2 horários. Trabalhava de manhã na prefeitura, né, como professora, e à tarde eu acumulava também na mesma escola. E minha menstruação estava atrasada. E muitos diziam assim, vai fazer exame, vai fazer exame. Eu disse, não vou fazer exame porque toda vez ela atrasa, ela costumava atrasar, ela passava 10 dias, 15 dias, por causa da minha ansiedade. E quando eu fazia o exame, que dava negativo, aí ela vinha normal. Então eu dizia assim, não vou fazer porque eu sei que quando eu fizer o exame vai dar negativo. Aí eu fiquei tudo, só que eu estava passando mal e terminei fazendo o exame. Isso foi em 2013, em março de 2013. E para honra e glória do Senhor, o exame deu positivo. Foi de uma alegria tão grande para mim, porque assim, eu passei 8 anos para engravidar. Eu não era dessas pessoas que tem pessoas que têm problema, engravida e perde, engravida e perde. Não, eu não perdia. Eu não engravidava.
E quando eu vi aquele exame com positivo, minha mãe foi até eu fiz de manhã, fui trabalhar e pedi para minha mãe pegar, às 3 horas da tarde. Quando eu retornei do trabalho, já era 6 horas da noite. Eu disse, mãe, a senhora abriu? Ela disse, não, eu esperei para você abrir. E quando eu abri, positivo. Foi uma alegria imensa. Não só eu engravidei, minha família engravidou junto comigo, porque era muita... Minha família toda ansiosa que eu engravidasse, porque sabiam também que eu queria muito isso. Eu engravidei com 34 anos. E quando eu engravidei foi a maior alegria da minha vida. Foi festa, foi um ano maravilhoso. E eu lembro que quando eu ainda não estava grávida, que minha cunhada engravidava, minhas primas engravidavam, tudo, eu sempre ia para a maternidade, eu sempre cuidava. Graças a Deus eu não tenho inveja não, mas eu dizia assim no meu coração, Jesus, quando é que vai ser comigo? E numa dessas gravidez das pessoas que eu amo, eu ia procurar quarto de bebê, essas coisas, eu cheguei numa loja e olhei assim para a loja e disse assim, meu Deus, quanta coisa linda tem nessa loja. Quando eu engravidei era aqui que eu queria comprar o quarto do meu filho. E nesse tempo, meu esposo trabalhava como eletricista na, na empresa de ônibus aqui. E o salário dele não era muito. E quando eu comecei a somar o valor do berço, o valor das coisas que eu via, do quarto, era um valor muito alto para mim naquele tempo. E eu dizia assim, Jesus, doendo do meu coração, eu sei que eu não tenho condição, mas Tu és o dono do ouro e da prata e eu te sirvo. É aqui que eu quero comprar o quarto do meu filho quando eu engravidar. E Deus registrou. Deus registrou isso de uma maneira muito linda. Que Ele foi preparando tudo. Ele me deu meu concurso público. Ele me deu o carro. E quando eu tive a posse do meu concurso público, depois eu conto para vocês. A primeira coisa que Deus disse para mim, num abraço de uma irmã, Ele usou uma irmã e disse assim para mim, a irmã Cristina, sou eu que estou te dando condições de comprar aquilo que tu me pediu. Tu não disseste que era o dono do ouro da prata. Aguarda somente o tempo. Gente, isso eu disse no meu íntimo, no meu coração. Não falei, ninguém escutou. Mas Deus, Ele sonda tudo. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Nada é escondido de Deus. E Deus registrou aquele meu pensamento, aquelas minhas lágrimas. E quando eu engravidei de Sara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E Deus foi tão lindo. Eu quando fui, e as médicas diziam que minha gravidez era de alto risco, porque eu tinha um mioma, eu já tinha perdido uma criança, e eu estava ficando hipertensa, e eu mal trabalhei, eu trabalhei 1 mês e pouco, e tinha uma pessoa que tinha que ficar comigo na sala de aula, eu não podia ficar só, e eu passei mau tempo de repouso, então foi uma gravidez bastante tranquila, e a médica disse para mim que com 6 meses tinha que estar tudo pronto, porque Sara poderia nascer a qualquer momento. E Sara nasceu com 9 meses e 1 dia. Sara não nasceu antes, Sara nasceu no tempo certo, mesmo com os miomas. E eu comprei, Deus honrou a palavra dele, e eu fui nessa loja e comprei tudo que eu queria. E quando eu fui pagar, a gerente disse assim, você pagar como? Eu disse à vista e assim fui rodeada de vendedoras, de tudo, porque assim eu comprei o quarto todo lá e foi a coisa mais linda. Não porque eu merecia, mas porque Deus é fiel. E quando eu tive Sara, que a médica abriu, que foi uma cesariana, aí ela disse assim pra mim, falou assim, Neide, quem disse a você que o mioma é fora do útero? O mioma é dentro do útero com a criança. A sua filha nasceu com 9 meses e a sua filha nasceu pesando 3,20 kg. No mínimo, era para sua gravidez ser interrompida, porque quem tem um mioma dentro do útero, ele mata a criança não sobrevive, ou então é prematura. E você está com a sua filha nos braços. Você quer ter outra filha? Eu disse, quero. Então não vou te mexer nesse mioma. Eu vou deixar ele aqui, senão você vai ter hemorragia e vou ter que tirar seu útero e você não vai poder engravidar mais. E com 6 meses a gente vai tirar esse mioma para você poder engravidar de novo, tá certo? Eu disse, tá certo. E o mioma ficou. Como Deus disse que eu ia engravidar na enfermidade. E na enfermidade eu engravidei. E Deus me deu Sara, gente. Sara é tudo para mim. Ou como Sara realizou o meu sonho, né?
Deus realizou meu sonho através de Sara. E depois eu vou contar. Sara passou por muitos estreitos. Essas minhas filhas são muito vitoriosas. Sara, depois eu vou contar, ela pegou uma coqueluche com 4 meses, mas Deus foi muito grande. Grande e tremendo. Eu não vou contar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E com 1 ano e 4 meses, eu engravidei de Samara. E quando eu engravidei de Samara, meu Deus, como Deus é bom. Eu só pedia uma filha, Deus me deu 2. Disse, Deus, como tu és bom e como tu és lindo. E quando eu engravidei de Samara, os miomas ainda aqui. E dessa vez eles estavam maior e estavam calcificados. E dessa vez de Samara eu não tive, porque assim, eu trabalhava os 2 horários. E a gravidez de Sara foi a gravidez de abundância, de tudo, de realização. Já a gravidez de Samara foi de providência. Eu tive que ficar nos 2 horários. Eu levei a gravidez de Samara, trabalhei os meses todinho. E tive Samara. Samara nasceu com quase 4 quilos. E quando o médico, que foi outro médico de Samara, ele abriu e disse assim, mãe, como você tem essas crianças? Além de você ter o mioma dentro do útero com essa criança, mãe, seu útero é todo formado com olhinho de mioma. Não tem como você gerar essas filhas. É Deus. É Deus que realiza sonhos. E ele disse, eu não vou poder tirar esse mioma, viu? Senão você vai ter hemorragia. Eu vou deixar eles aqui, mas você vai ter que tirar, tá certo? E ele fez ligação. E eu disse, meu Deus, como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Me deu essas 2 filhas. Onde os médicos achavam impossível, ele me deu essas 2 filhas. E como ele tinha me dito que minha mãe ia pegar meus frutos, e minha mãe pegou meus frutos. E quando eu fiz a ligação, eu disse, pronto, encerrou. Agora só Deus que pode me dar. Porque meu útero ainda está aqui. E os miomas ainda estão aqui. Eu disse, só Deus pode me dar. Mas quando eu tive Samara, eu senti que estava perto dele levar minha mãe, que ele disse que ia guardar minha mãe. E minha mãe passou 10 meses curtindo Samara e Sara. Sara, ela passou mais tempo. E quando Samara nasceu, Sara estava com 2 anos e 1 mês. E ela passou mais 10 meses com Samara. E depois Deus guardou a minha mãe. E ela está no céu. Eu queria aqui dizer para vocês, esse é só um pedacinho da minha história. Para dizer a vocês que Deus é grande, Deus é poderoso. E que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. E cuidem dos filhos de vocês, as fofurinhas que Deus colocou na mão de vocês. E para vocês cuidar. Porque esse mundo está tão difícil, não está fácil. A gente vê muitas coisas acontecendo com as nossas crianças. E quando a gente é mãe, a gente se passa no lugar de outra mãe e sabe o quanto outra mãe está sofrendo. Então Deus colocou esses filhos, essas filhas na mão de vocês, para vocês cuidar e mostrar o caminho que leva para o céu. Para cuidar, tirando desse mundo tão perverso. Ajude essas suas criancinhas, cuide, ame, dê amor. A gente sabe que a gente está no mundo aqui do YouTube, no mundo da tecnologia, mas que esse espaço que a gente tem aqui não diminua o espaço que a gente tem que ter com as nossas crianças, de conversar, de dialogar. Eu faço esse canal para elas porque elas amam, Sara ama, e as crianças amam, e eu não vejo nada demais. Elas gostam, você não sabe como elas gostam de gravar para vocês. Então, eu estou fazendo porque elas se sentem bem, elas se sentem felizes. Eu sei que as crianças de vocês também se sentem bem, se sentem felizes. Senão a gente não ia fazer, que a gente é mãe, a gente sabe. Mas que a gente não deixe o outro lado passar. O lado de ensinar o que é bom. O lado de estar perto, de estar junto. De cuidar mesmo, de cuidar, de proteger. De proteger. E eu só queria dizer isso a vocês, fofurinhas. Depois eu vou contar outras histórias. Eu tenho muitas histórias para contar. Essas meninas são muito abençoadas por Deus. Já tiveram muito livramento de Deus. Samara já morreu nos meus braços e Deus ressuscitou. Mas esse é um momento para outro vídeo.
E que Deus abençoe vocês muito, 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 muito. E agradeço por vocês terem essa paciência de ter me ouvido. Saber um pouquinho só da minha história. Estou abrindo um pouquinho da minha experiência com Deus para vocês. Para dizer que Deus é grande, que Deus é lindo e que Deus ainda realiza sonhos. Tchau, fofurinhas.